Arquitetando, oferecimento, Grupo Reveste. Aqui, todo mundo pode. Hoje, conversamos com José Carlos Valêncio, presidente da Assim. Falamos de comportamento em tempos de crise. Logo mais, Edson Cardoso, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, explica como anda a primeira fase do Masterplan. E para encerrar, Fernanda Gula e Patrícia Mariano da FP Arquitetura preparam caldo de cabotiá e carne seca no Ateliê Gourmet. Não saia daí, o Arquitetando começa agora. No Arquitetando hoje, um célebre convidado. Na verdade, nós estamos aqui no espaço dele. A gente fala que ele é um convidado, mas ele é um convidado enquanto a programa, porque nós estamos no seu espaço. Poucos dias atrás, conversamos com o economista Joilson Dias e falamos que nunca esteve tão atual saber de economia e saber economizar. E hoje nós estamos com o presidente da Associação Comercial de Maringá, José Carlos Valêncio, o famoso Cuca, engenheiro civil, responsável por grande parte das obras da cidade. Também ele construiu essa cidade junto com os maringaenses, pode-se dizer assim? Uma parte, uma partezinha. E eu queria conversar contigo um pouquinho hoje, falar antes de mais nada, sobre crise e comportamento social. Como que o cidadão comum está vivendo esse novo cenário? Todas as funções de gestão da cidade. Todas as empresas que são relacionadas à atividade comercial, empresarial e industrial da cidade, reflete dentro dessa entidade aqui. Essa entidade congrega aproximadamente quase 4.700 associados. Então nós temos de associados de qualquer modalidade que seja na cidade refletido aqui. Então, obviamente, a associação comercial prepara de que maneira orientar os seus associados, no mínimo, os seus associados, como chegar a conviver com a situação atual econômica do país. Mas e o cidadão? Aquele que não é empresário, o cidadão comum. Na sua concepção, não como presidente da Assim, mas sim como Cuca, o grande Cuca, essa pessoa que é sempre muito, muito gentil, ligado ao cooperativismo. Como você vê essa mudança de comportamento do cidadão? Quando a gente fala em empresa, não tem empresa sem as pessoas. Isso é bem óbvio, que você tem o dono da empresa, você tem os colaboradores da empresa que são parte integrante daquela entidade, daquela empresa, que reflete automaticamente, vai refletir nesse colaborador. E se reflete no colaborador, reflete na família dele. Então não tem como nós pensarmos só na empresa sem pensar no colaborador, que é a pessoa que faz aquela empresa ser autossuficiente, ser gerada, ser organizada. Então quando se pensa em gestão das empresas atualizada, se pensa também que as pessoas que estão lá têm que ser educadas e organizadas para que façam uma boa gestão da sua atividade, para que isso venha refletir na mudança da economia da empresa. Então não tem como nós pensarmos na economia num todo, se não pensar também no colaborador, seja qualificado e seja organizado para que ele possa fazer melhor possível seu trabalho, que complementa na gestão da empresa dele. Então não tem como você falar da empresa se não falar do colaborador, que é o ponto final que gera um recurso para sustentar a família dele. Então a economia passa por esse colaborador. Não tem como nós tocarmos as nossas empresas sem um colaborador adequadamente instruído e com qualidade de gestão na atividade que ele vai fazer. Seja qual for, de vender uma bala ou de produzir um motor de tantos HP ou produzir uma tecnologia de um software, todos eles têm que ter uma boa gestão na sua atividade para que essa economia mude de situação do como ela está hoje. A economia, em geral, ela tem também o poder de mudar o cenário social. Como você vê isso em Maringá? Bom, Maringá ela tem uma peculiaridade um pouco diferenciada. Essa crise demorou um pouco mais para chegar e nós
tenhamos a certeza que ela vai sair um pouco antes do que as outras comunidades do país. Em função de que tinha uma estrutura para isso, né? A cidade construiu uma estrutura um alicerce um pouco mais elaborado, um pouco mais organizado para que ela pudesse suportar algumas coisas. Chegou a situação econômica complicada no país e nós soubemos a absorver um pouco. Talvez tivéssemos um fôlego um pouco a mais do que as outras pessoas que não estavam organizadas em termos da atividade pública e atividade econômica das pessoas da cidade. Então isso nos dá essa folga, deu essa folga inicialmente. Então com essa folga inicial nós começamos a pensar um pouco mais. Tivemos um pouco mais de tempo para pensar um pouco na solução econômica do país. Maringá vem sido vista até fora do Brasil como um modelo de gestão de sucesso, bem-sucedido. Como está sendo isso na presidência agora da Assim, a sua participação nessa transmissão desse modelo de sucesso? Maringá não é uma coisa assim, parece tão fácil, começou hoje, mas faz 20 anos que a sociedade civil organizada se parcerizou com a sociedade civil, a sociedade política e mais a cidade num todo, a construir a sua cidade. Então, hoje a gente vai falar do exemplo de Maringá, mas ninguém sabe que faz 20 anos nós estamos criando essa cultura e essa educação de estarmos realmente obrigando que os recursos que são geridos, são pagos pelas empresas ou pelos contribuintes, sejam bem aplicados. Então, é uma cobrança dia a dia do poder público que, no mínimo, aquilo que nós produzimos de impostos que gera o orçamento do município sejam bem aplicados. E bem aplicado, ele dá uma base de sustentação para a cidade num todo, de uma maneira legal. Então, são 20 anos de atividade, né? Eu estou aqui nessa entidade há 20 anos e o CODEM faz 20 anos que ajuda, junto com o poder público, com a parceria do poder público que foi eleito para isso, de organizar a sua cidade. Então, a Associação Comercial e o CODEM pensa sempre em futuro da cidade, independente de quem está no cargo hoje. O prefeito eleito é o nosso prefeito. Nesses 20 anos sempre foi assim. Nós fomos criando essa cultura em todas as entidades de classe corporativista das entidades do município, que tivesse a mesma cultura de ter essa relação com o poder público, de cobrar, contribuir e participar e ser responsável pelo futuro dessa cidade. Então essa que é a incumbência nesse tempo que as associações têm de ter essa relação com o município. Isso dá uma certa leveza para o poder público, mas também eles têm que cumprir aquilo que nós realmente estamos convidando-os a fazer uma boa gestão do recurso público para que tenha melhora para toda a comunidade. E quais estão sendo as soluções que a Assim vem apresentando para a sociedade nesse momento? Bom, ela se fecha um pouco a princípio. As primeiras pessoas a receber a informação da ação comercial são os seus associados, que isso é óbvio. Mas como o associado é um número interessante e grande, ele reflete em toda a sociedade civil organizada e reflete também em toda a população. Então tudo que se conversa aqui se gera em termos de valorizar o poder público de uma maneira que ele possa estar fazendo uma boa gestão do recurso e melhorando a economia da cidade, isso é preeminente no nosso trabalho aqui dentro. Não tem como nós pensarmos aqui o dia inteiro, mostrar primeiro a gestão organizada dessa entidade. Essa entidade tem um recurso interessante, talvez um orçamento maior do que vários municípios aqui em volta, que são gerados aqui dentro. Nós somos uma empresa, nós não temos dinheiro público, dinheiro do governo federal, estadual nem municipal. Aqui se gera o recurso dessa entidade, é gerado aqui dentro, dos quais 70% é gerado com produtos que nós vendemos aqui e comercializamos. Então, nós temos um modelo de gestão que também tem que servir de exemplo para que as nossas empresas sigam o mesmo exemplo. Então, desde a economia dos custos que nós temos aqui dentro, desde da maneira de nós gestionarmos os nossos produtos que nós comercializamos, isso torna-se um exemplo para as empresas que estão aqui dentro. Isso gera uma diferenciação na gestão de toda a economia do município. Já falamos em outras oportunidades a respeito de Masterplan, a respeito de Trem Pé Vermelho. Todas essas ações de planejamento que, no caso do Masterplan, proposta pelo CODEM, mas o CODEM existe dentro da associação comercial. Tudo isso, toda essa visão é aquilo de resolver os problemas do presente, sempre pensando no futuro, para que não aconteçam mais. Como que é isso? Bom, é uma guarda dos projetos, né? Porque independente de que se muda uma gestão de 4 em 4 anos, nós temos aqui dentro a guarda dos projetos de futuro. A Associação Comercial e o CODEM não pensa no dia a dia. Quem faz o balcão do dia a dia é o secretário e o prefeito.
Quem cuida da luz, do asfalto, do IPTU, das coisas do dia a dia, é a prefeitura que faz isso. E tem feito até razoavelmente em condições boas do município aceitar. E essas entidades de classe, não só o CODEM, mas você vai encontrar... O CODEM é uma união de várias entidades. Sindimetal, Sinditi, Sindicontábeis, Sindivest, Sivamar. São várias entidades, são mais de 100 entidades que congregam o Conselho. Então o Conselho realmente é uma panela muito grande de pessoas que têm interesse que a sociedade tenha um bom futuro. Então nós pensamos em futuro da cidade. Como nós temos um planejamento para 2020... As coisas aconteceram antes, aconteceram em 2013, 2014, fizemos 2030, agora nós vamos fazer 2047. 2047 Maringá vai fazer 100 anos. Então, esse tipo de pessoas que se relacionam aqui dentro, e dentro das entidades, eles vão pensando no futuro da cidade. Então, daqui, não sei se eu vou estar aqui em 2047, mas de qualquer maneira, essas pessoas pensam no futuro da cidade. Então, o planejamento dá uma visão um pouco mais ampla, antecipa algumas coisas que o município precisa. Quando nós rebaixamos a linha férrea, sabe, 20 anos atrás, 15 anos atrás, é loucura. O que esses caras estão fazendo um projeto para rebaixar a linha férrea? Hoje nós temos um espaço que nem todo mundo tem. O nosso trem de superfície, que é o trem Pé Vermelho, que vai ligar Londrina e Biporã até Paissandu, vai passar dentro do centro da cidade. Várias cidades pegaram a linha férrea por não pensar em futuro. A diferença está aí. Quando não se pensa no futuro, pode se errar na emergência. Mudou-se a linha férrea do centro da cidade para uma região mais distante, que já virou cidade outra vez. E nós fizemos um projeto, rebaixamos a linha férrea, hoje nós temos uma linha de passageiros que vai passar dentro do centro da cidade. Isso facilita muito a locomoção da população. E ele fala com bastante propriedade a respeito desses projetos, porque o José Carlos Valêncio, hoje é presidente da Associação Comercial, mas ele foi, assim, ele tem um currículo enorme, que eu vou ler para vocês, mas ele também foi presidente da Terra Roxa. Então, como presidente da Terra Roxa, você também teve bastante relação com esses projetos. Eu ainda estou presidente lá ainda, né? Ainda estou presidente. A Terra Roxa é uma agência de fomento, que é mantida pelas entidades, associações comerciais de Maringá até Londrina. Bucanana, Rolândia, Jandaia, Mandaguarica, cada um na sua proporção contribui com recursos que nós temos técnicos que olham o desenvolvimento dessa região. Então saímos de pensar só em Maringá e pensamos numa região um pouco maior. Então a Terra Roxa é sediada em Rolândia, eu sou presidente da associação minha é lá em Rolândia, e nós fazemos o quê? A divulgação dessa região para o desenvolvimento num todo. Tá? Então aquilo que nós aprendemos aqui, nós estamos fazendo que essa região toda se desenvolva. Então, uma das coisas que nós estamos desenvolvendo seria a ligação entre essas 13 cidades. Usando a mesma linha férrea que a Paraná Plantation, a companhia traçou das 13 cidades, criar uma linha de passageiros, que é o trem Pé Vermelho que nós chamamos, que é um projeto do governo federal, que nós estamos diuturnamente acompanhando para que ele não morra, não vai para a gaveta. E já está com dinheiro para fazer o projeto, já tem empresas interessadas. Então, é uma condição que muda muito. Nós estamos pensando no trem Pé Vermelho já há 8 anos. Quando vai sair? Não sei, estamos planejando e estamos cobrando, porque um dia vai ser necessário um transporte de passageiro em massa entre essas 13 cidades. É um projeto interessantíssimo e as associações comerciais criaram esse projeto para se acompanhar esse projeto do trem Pé Vermelho, um trem de passageiros. O transporte público entre essas cidades, ele vem a ser fundamental, principalmente se formos pensar em desenvolvimento sustentável da região. Você tem uma população grande, mais de 3 milhões e 3.500 milhões de pessoas que vão estar em torno desse eixo, desse transporte de passageiros. Então, não por quê? Então, tem como você locomover essas pessoas facilmente. Hoje você conversa muito pela internet, nem se desloca muito, mas a necessidade de deslocamento muito rápido. Você tem um trem com uma média de 70 km por hora, com 4 estações em Maringá, 4 em Londrina, 2 em cada cidade menor. É lindeiro, você pode criar, nós conversamos uma vez sobre isso, que nesses pontos de parada, por exemplo, vai parar em Marialva, que tem um ponto turístico, que eu possa parar lá, conviver um pouco na cidade, continuar a minha viagem. É uma coisa interessante, ela vai se desenvolvendo dessa maneira. Então, é um trem de passageiro, mas que pode ter um ponto turístico nessas 13 cidades. É uma ideia, inclusive, tua. Então vai vendo, né, que pensar em Maringá 2047 não tem como pensar nisso, planejar isso, sem estar trabalhando hoje com muito afinco. Nesse caso, há 8 anos atrás, já por iniciativa de várias associações e da Terra Roxa, enfim, em benefício da população. Então é isso que a gente vai vendo por aqui, o trabalho desses homens que doam o seu tempo, que doam
todo o seu entendimento, a sua vocação em pró à cidade. Eu, mais uma vez, lhe parabenizo, porque realmente é uma alegria poder ser recebida aqui na Assim e ver como vocês se empenham para que a vida de cada um de nós melhore, para a melhoria da qualidade de vida da população de Maringá e da região. Muito obrigada. Eu que agradeço, Angie. A Associação Comercial e a minha pessoa está sempre à disposição tua. Eu que agradeço. Obrigado. O trabalho de José Carlos Valêncio não para. Dedicado engenheiro e exímio cidadão, ao lado do filho e arquiteto André Valêncio, especializou-se em projetos de cemitérios verticais. Este que vocês estão vendo é o mais recente projeto da Valêncio Arquitetura e Engenharia. Um prédio muito elegante cuja função pode passar absolutamente desapercebida na paisagem urbana. É isso aí, não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com o Edson Cardoso para falar um pouco mais a respeito de Master Planejamento Maringá 2047.